Oi, o meu nome é Jéssica e a Vento me deu a oportunidade de compartilhar com vocês a minha experiência com câncer de mama. Eu fui diagnosticada aos 27 anos e tudo começou através do meu mamilo, que fez uma ferida e começou a sair uma secreção. Eu procurei um médico e o primeiro médico falou que não era nada, para mim não me preocupar, até mesmo por causa da minha idade. Porém, os exames começaram a dar alterações e eu sabia que tinha algo errado. Meu nome é Paula, eu sou mastologista, que é médica que cuida da saúde das mamas, tanto aquelas alterações benignas quanto o câncer de mama. Eu sou uma médica formada pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e faço parte da Sociedade Brasileira de Mastologia. Eu não tenho história familiar de câncer de mama. Por que eu tenho que me preocupar com isso mesmo assim? A gente sabe que na região sudeste, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem a maior incidência de câncer de mama do Brasil inteiro. Tá? E é importante saber também que é o câncer mais comum de todos. Se você somar, por exemplo, o câncer de pulmão, câncer de intestino, ele é o mais comum de todos. Ele é a principal causa de morte nas mulheres entre 18 e 50 anos. Mais do que acidente de trânsito, mais do que infarto, mais do que derrame, ele é a principal causa de morte. 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida, principalmente quando a gente passa dos 50 anos. Eu procurei uma segunda opinião médica nesse tempo e ela solicitou uma biópsia e através dessa biópsia eu recebi o diagnóstico no dia 12 de dezembro de 2018. Foi um momento muito difícil, eu chorava muito, eu estava com a minha mãe na sala da médica, ela ficou muito nervosa também, eu pensei que eu ia morrer, mas hoje eu sei que não é uma sentença de morte. Eu passei pela quimioterapia, iniciei pela quimioterapia vermelha, onde caiu meu cabelo, eu fiquei careca, achei a peruca muito quente, então eu optei por usar lenço. Eu fazia tranças, então colocava lenços coloridos, usava tranças, colocava brincos bem largos e grandes, passava maquiagem, então eu pensei que seria mais difícil perder o cabelo, mas até que eu consegui me adaptar bem. 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida, principalmente quando a gente passa dos 50 anos. É a doença mais estudada de todas nos últimos 70 anos, porque ela acomete tanto o país pobre quanto o país rico. Então, todo mundo estuda o câncer de mama justamente para a gente poder saber quais são os melhores tratamentos e a gente poder cuidar da saúde das mulheres. Descobrir o câncer mais no comecinho, a gente tem quase 95% de chance de cura. Então é importante sim que mesmo que você não esteja sentindo nada, que você faça os exames que o seu médico vai pedir. Normalmente as pessoas costumam pensar que fazer ultrassonografia é o melhor exame de todos, porque ele é um pouco menos incômodo realmente. Só que esses exames, eles se complementam. A mamografia mostra algumas coisas que a ultrassonografia não mostra. Então, por exemplo, existe o sinal mais do comecinho do câncer de mama, que são os pontinhos brancos que a gente consegue ver nesse raio-x, que a gente chama de microcalcificação. Esse pode ser, na maioria dos casos não é, mas pode ser o sinal mais inicial do câncer de mama. E se a gente descobre nessa fase, a gente tem uma chance enorme de tornar a doença curável, né? A gente consegue deixar a pessoa curada do câncer de mama. Tinha os efeitos da quimioterapia, que não são efeitos fáceis, sentia muito enjoo, ficava indispostas. Eu fazia a quimioterapia de 21 em 21 dias, depois eu finalizei e comecei a fazer as quimioterapias brancas, que foi a de 21 em 21 dias também. Os efeitos que eu sentia na quimioterapia brancas era muita dor no corpo, dor de cabeça, eu perdi os cílios, as sobrancelhas, todos os pelos do corpo. Após esse período que eu finalizei, eu fui fazer a cirurgia. Aí o cabelo volta a crescer, depois de uns 40 dias, tudo começa a voltar ao normal. Passei pela cirurgia, precisei fazer mastectomia, que é a retirada da mama. Foi um acordo entre eu e os médicos, porque eu queria que fizesse tudo que futuramente a doença não voltasse. As pessoas têm mamas diferentes. Uma mama pode ser maior do que a outra, né? Isso é uma coisa extremamente comum de acontecer. As pessoas podem ter também a areola, que é aquela região um pouquinho mais escura, né, que fica ao redor do bico do peito. Pode ser um pouco grande, pode ser menor, pode ser mais escura,
pode ser mais clara, e isso também é uma coisa completamente normal. Ela pode mudar quando a gente amamenta, ela pode ficar um pouquinho mais larga e um pouquinho mais escura, tá? Mas é uma coisa normal, a gente não se preocupa com isso. O bico do peito, ele também pode ser aquele mais para fora, que é o que a gente está acostumado a ver, mas ele também pode ser para dentro. E por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa mama, a gente ficar na frente do espelho e observar como que é a mama. Porque se, por exemplo, o bico do peito, ele do nada, que já era para fora, ele passa a ficar para dentro, que é o que a gente chama de mamilo invertido, isso pode ser um sinal importante de que tem alguma coisa de errado acontecendo. E uma coisa muito importante é que eu sei que vários de vocês têm nos exames físicos, nos exames de imagem também, a gente consegue perceber vários carocinhos, né? Esses nódulos que a gente chama, eles não aumentam o risco de ter câncer de mama. Então não se preocupa porque você não tem um risco de ter câncer de mama maior do que uma pessoa que não tenha caroço nas mamas, tá? Aqui eu tenho uma mama pequenininha para mostrar para vocês algumas coisas e principalmente como que a gente vai examinar a mama, tá? Essa partezinha aqui escura e larguinha é a areola, tá? Aqui tá o bico do peito. E aqui tá o peito, vamos fingir que esse aqui é o peito direito, tá? Quais são a forma que a gente pode fazer o exame das mamas? A gente pode, por exemplo, fazer de forma circular, apertando aqui da areola até terminar a mama. A gente vai fazendo círculozinhos, tá? Apertando e percebendo se tem algum caroço, vendo se tem algum afundamento, perceber que se tem uma parte um pouco mais grossa do que o restante da mama, né? Então a gente pode fazer o exame dessa forma, tá? Outro jeito que a gente pode fazer é de cima para baixo. Então você começa aqui, nessa parte de cima, vai subindo e a gente vai apertando a mama para a gente poder perceber também essas alterações, se tem algum caroço, se tem alguma coisa diferente na mama. E a gente vai fazendo de cima para baixo, tá? A última coisa que a gente tem que fazer, que é importante, é também apertar a região embaixo do braço, tá? Existem alguns carocinhos embaixo do braço, a grande maioria não tem nada a ver com câncer, mas pode ser que a gente encontre um caroço embaixo do braço e isso vai chamar a nossa atenção que tem alguma coisa diferente e aí a gente tem que procurar ou um ginecologista, se você mora em algum lugar que não tenha mastologista, ou pode procurar direto um mastologista que é especialista nessa região. Fiz reconstrução imediata, coloquei uma prótese, porém eu tive rejeição da prótese, meu corpo rejeitou. Depois de um mês eu tive que tirar a prótese. Passado esse período, eu fiz um uso de uma medicação, porque o tumor que eu tive foi hormonal. Então eu tomei uma medicação por 1 ano e meio, que é um bloqueador hormonal que me colocou numa pré-menopausa. E hoje eu já finalizei essa medicação. Hoje eu faço a hormonioterapia, que eu tomo um comprimido todos os dias e tomo uma injeção na barriga. Como o meu foi hormonal, é para bloquear os meus hormônios, né? Então eu tô numa pré-menopausa induzida. Eu posso sair futuramente quando parar de tomar esses remédios ou não. O que eu posso fazer para evitar ter câncer de mama? Existem coisas que a gente pode fazer que podem evitar, que podem diminuir o risco que a gente possa ter para ter o câncer de mama. Fazer algum exercício físico. Se você fizer pelo menos meia hora de exercício físico por 3 vezes na semana, por exemplo, você já deixa de ser sedentário. Então você pode diminuir o risco de ter câncer de mama. Outra coisa muito importante é se manter dentro do peso ideal. Mas mesmo que você esteja bastante acima do peso, se você perder pelo menos 10% do seu peso, então, por exemplo, eu tenho 90 quilos. Se eu perder 9 quilos, eu já diminuo bastante o risco de eu ter câncer de mama. Além disso, a gente tem também o engravidar. Se engravidar depois dos 30 anos, isso aumenta um pouco o risco de ter câncer de mama, tá? Ou, outro exemplo, é se você não amamentar. A gente amamentar por pelo menos 1 ano já diminui o risco da gente ter câncer de mama em 4%. Diminui 4% a cada ano, tá? Então, a gente tem que pensar que amamentar não é importante só para o bebê, também é importante para a mãe, para a saúde da mulher, porque isso diminui o risco de ter câncer de mama. Uma outra coisa também que é importante é a gente evitar, se possível, tomar uma pílula anticoncepcional por mais de 10 anos. Também tem uma outra coisa importante que, por exemplo, o paciente às vezes
tá com tosse e aí vai para o hospital e ele quer fazer uma tomografia do tórax. Acontece muito isso, né? Isso é uma radiação muito importante. E essa radiação, ela pode também aumentar o risco de câncer de mama, mas não a radiação da mamografia, porque a radiação da mamografia ela é muito pequena e localizada. Já a tomografia é como se fosse mais de 10 mil mamografias ao mesmo tempo. A alimentação. Se a gente conseguir fazer uma alimentação com menos coisas processadas, como por exemplo linguiça, bacon, peito de peru, essas coisas que a gente come, que a gente sabe que não são naturais, né, que são bastante industrializadas, a gente também consegue diminuir o risco de todas essas doenças que eu falei. O álcool. É claro que está mais relacionado a você tomar uma quantidade muito grande de álcool, beber todo dia, ou até quando bebe no final de semana, mas beber uma quantidade bem grande de álcool, isso vai aumentar seu risco sim de ter câncer de mama. Esses que eu acabei de falar são fatores de risco que a gente consegue diminuir, né? Mas tem aqueles que a gente sabe que a gente não tem como mexer, né? Por exemplo, ser mulher. Por incrível que pareça, né? Isso é contado como o principal fator de risco de câncer de mama. Então, só o fato da gente ser mulher já aumenta o risco de câncer de mama. Tem história na família de câncer de mama, tem um risco mais aumentado de ter câncer de mama. Mas como eu falei também no início, só 10% dos casos tem a ver com a história familiar. Todos os outros 90% dos casos não tem nada a ver com a história familiar. Então é por isso que se você não tiver história na sua família de câncer de mama, você tem que se preocupar sim. Você tem que fazer seus exames, você tem que ser examinada pelo ginecologista ou pelo mastologista, porque existe sim um risco e alto de você ter câncer de mama. Então, de tudo isso que eu falei, primeiro, se examinar, conhecer o nosso corpo. Tem gente que tem vergonha e não gosta de se olhar no espelho e que não gosta de se examinar. Então, a gente tem que fazer isso pelo menos uma vez por mês. Nas mulheres que menstruam, o ideal é fazer assim que terminou de menstruar. Aquelas mulheres que tomam pílula o tempo inteiro ou então já estão na menopausa, vocês podem escolher um dia do mês, porque aí você vai se acostumando com como que é a sua mama, né? Ela tem um dia aqui, ela tem um dia ali, só que quando aparecer um caroço mesmo, você vai ver que ele não estava ali naquele local. Então você vai perceber que tem alguma coisa errada, né? E o exame que a gente tem que fazer todo ano, tem que ir ao médico e tem que fazer mamografia todo ano. E o que eu queria falar para vocês, que é uma coisa que eu vejo muito no consultório, é, por exemplo, a gente dá um diagnóstico de câncer de mama, ou a gente fala, por exemplo, que a pessoa tem que fazer biópsia daquele caroço que a gente encontrou. E a primeira preocupação de vocês é, poxa, eu sou a mulher da casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho os meus pais que dependem de mim, ou irmãos, não importa, eu tenho que cuidar da minha mãe que está doente. Só que antes de tudo, a gente tem que lembrar que se a gente não estiver bem, se a gente não estiver saudável, se a gente não tiver saúde, a gente não vai ter como cuidar dessas pessoas que a gente ama. Então, quando você for pensar, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar meus filhos para a escola, para pensar nisso. Se você tiver um câncer de mama e ele estiver grande, ele estiver muito já avançado, a gente tem que parar para pensar e pensar, não, eu preciso fazer a prevenção, eu preciso fazer o diagnóstico, que é descobrir a doença bem no comecinho, porque se eu fizer isso e tiver algum problema no futuro, a gente não tem como adivinhar quem que vai ter câncer ou não. Então você tem que cuidar de você mesmo para poder cuidar das pessoas que você ama. E é essa mensagem que eu tenho para dar para vocês, tá bom? Hoje eu estou em remissão há 2 anos, significa que eu não tenho mais a doença ativa no corpo. Então eu venci, e o que eu tenho para dizer para você que está iniciando essa batalha, que não é fácil, é uma jornada difícil, cansativa, mas eu venci e você também vai vencer. Hoje eu estou curada, estou bem, estou ótima e podendo compartilhar com vocês a minha história. Então, hoje, eu e a Vento gostaríamos de deixar uma mensagem para vocês, mulheres. Previnam-se. A prevenção é um ato de amor.